No versículo 10, diz assim, do 1 Samuel capítulo 1, do versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Agora veja só como ela procedeu. Assim, a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, antes de haver, a concepção física, orgânica, biológica, ela concebeu no seu espírito. É aquilo que a gente fala, Ela ficou grávida antes no seu espírito, no seu emocional, do que de fato. Mas ela cria que o Senhor poderia derramar daquele milagre, como ele derramou de fato, e Samuel nasceu. O Samuel significa Deus me ouviu. Ou, como ela poderia dizer, Deus ouviu a sua serva e atendeu o seu clamor. Então Samuel significa exatamente o Senhor ouve. Isso significa a palavra, o nome Samuel, o Senhor ouve. Então é exatamente essa disposição de Ana que a levou a esse patamar para viver o milagre. E você como mãe, você como vovó, como titia, como mãe de coração, você sabe que no Senhor você pode ancorar a tua vida, você pode fundamentar a tua esperança, você pode colocar, como Ana fez, a tua amargura, a tua tristeza, a tua angústia, porque em tudo o Senhor com certeza cumprirá com a sua palavra, com a sua promessa, em nome de Jesus. Por isso que o Dia das Mães é um dia muito especial, porque é aquilo que eu falei de manhã, até escrevi quando eu pus o vídeo no ar, eu coloquei o seguinte, O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Por quê? Porque é um amor sacrificial. Versículo 19 diz assim: Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com a Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho e chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, ela preservou o seu voto e, como
Claro, você que é mãe, nós que somos pais, sabemos disso. Ela poderia, agora de posse do seu filho, né, amamentando e cuidando dele, ela poderia mudar o seu voto. Ela não mudou. Por quê? A sua prioridade era servir ao Senhor. Não a bênção pela bênção. Ou seja, não o filho pelo filho. Não Samuel por Samuel. Não. Mas ela identificava que do Senhor veio aquele filho. E ela estava, como diz aquele, ela estava devolvendo ao Senhor aquele que o deu, né? E exatamente é o que a você, mamãe, e nós pais, né, devemos fazer em relação aos nossos filhos. Reconhecer que tudo vem do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é ele quem tem o domínio, é ele quem tem todo o controle, é ele quem é o Senhor. E Ana, com seu ato, ela deixa isso muito bem claro. Alguém poderia falar, poxa, mas até outro dia ela estava desesperada, angustiada, aflita. Sim, mas ela reconhece que veio do Senhor. E por reconhecer que vinha do Senhor, mais importante, presta atenção, mais importante do que o próprio Samuel, era mais importante servir ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor e reconhecer que fazia parte da obra de Deus aquele filho. Então ela entrega, estabelecendo uma verdade no mundo espiritual. Foi Deus quem me deu, só que Deus é maior do que Samuel. É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples. Mas é fácil de entender, não é fácil de fazer, né? Mas é fácil de entender. E Ana entrega Samuel. Diz a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então, Ana está colocando de que a alegria dela não era por causa de Samuel tão e simplesmente, por causa do seu filho, mas a sua alegria habitava no Senhor, porque ela se alegrava no Deus da sua salvação. Veja que essa capacidade disciplinada, organizada de viver, com uma inteligência emocional e super equilibrada, mas também a inteligência da sua fé completamente alimentada, ela, ainda como mãe, ela abre mão do seu filho, ela entrega o seu filho como um bem maior, né? Como se... É por isso que eu falo para você que ser mãe é um ministério divino. Não tem como ser mãe sem exercer esse dom, porque o dom da maternidade vem da parte do pai. E Ana expressa isso muito bem, porque Ana, ela entrega a Samuel, ela oferece a Samuel, porque era o que mais de excelente ela tinha, era a comprovação de que o Senhor a havia ouvido, e ela, ao invés de carregar Samuel, desculpe o termo, como se fosse um amuleto, como se fosse um talismã, como se fosse uma comprovação de que ela não era maldita, mas ela abre mão e entrega ao Senhor. Veja só, depois 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8 diz assim, e o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. É o cântico de Ana, né? O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Agora, 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 diz assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena,
e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Olha aqui, assim que lógica divina maravilhosa. Em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, o ministério da maternidade é um ministério tão maravilhoso e tão poderoso, que Ana entendeu isso, e Ana dividiu com o pai, no seu espírito, aquilo que o pai faria mais tarde, com o seu filho em relação à humanidade, quando ele também ofereceu o seu filho à humanidade, como a sua oferta. Não é assim que diz lá em Isaías 53? Que Jesus é a oferta, e ele se fez oferta, e ele, o pai, oferece a Jesus como oferta. E Ana, e é por isso que eu falo que o dom da maternidade é um dom divino, e Ana, no seu espírito, profeticamente falando, ela faz exatamente a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? O Senhor lhe abriu a madre, e ela teve aquela que era estéril, aquela que era zombada, aquela que era depreciada pelo sacerdote, pela igreja da sua época, que era depreciada pelo seu próprio marido, que não conseguia sentir no coração a dor daquela mulher, mas Deus sentia. E é exatamente isso que eu trago para você como mãe, como vó, como tia, como serva do Senhor. Quem sente a tua dor, quem sente a tua amargura, que sabe o que significa, né, desejar tantas coisas para o filho, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e parece que as coisas não acontecem. Presta atenção, você tem alguém que realmente conhece a tua dor e sabe o que significa isso. E todas as vezes, né, que nós pais, mas principalmente as mães, vocês veem o filho ir embora, ou vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai para a escola, ou vai viajar, ou vai para outro lugar, enfim, e fica aquela dor, aquele peso. Pode dividir com Deus. Deus sabe o que é isso. E como ele fez com Ana, ele sempre fará com você. Você terá o seu clamor ouvido, atendido, porque o Senhor é quem responde para você, seja conforme a tua petição. E esse ministério maravilhoso, ele é tão poderoso que é aquilo que aquele ministério, né, mundial que chama Débora, né, o ministério de Débora, mães que oram pelos seus filhos. Elas dizem assim, né, a frase delas: mães de joelhos, filhos de pé. E é exatamente isso. Quando as mães estão de joelhos, os seus filhos estão de pé. Eu já falei de manhã, né? Isaac Newton, Thomas Edison, Abraham Lincoln, quem mais? Deixa eu lembrar. John Wesley, Carlos Wesley, né? John Wesley era para estar morto, né? Quando ele foi a grande revolução do evangelho no século XVII, né? Mas a sua mãe orava por ele de dia e de noite. Olha que ela tinha 19 filhos. Então, essas mães, durante toda a história, como eu falei de manhã, Abraham Lincoln dizia que todo grande homem de Deus, todo grande homem revolucionário que mudou a humanidade, tiveram mães de oração. Abraham Lincoln falava já no seu tempo e permanece assim até os dias de hoje. Por quê? Porque é uma mãe que se derrama diante do altar do Senhor. É uma mãe que tem a sua maternidade como ministério. Eu sempre falo, né, aqui, o maior ministério que nós podemos ter é o ministério da família. Por quê? Porque é o lugar, é o ambiente mais difícil de atuar
né, como servo do Senhor por uma série de razões. E a mãe é muito além disso, porque a mãe tem aquele amor com dor, que se compadece, que às vezes chora silenciosamente, que ora escondida, que nem sempre tem o reconhecimento dos seus filhos naquele momento. Mas o tempo passa e ela, perseverante, ela permanece, né, na sua integridade espiritual, na sua disposição, na sua entrega. E isso faz total diferença. E nós, como povo de Deus, quando nós comemoramos o Dia das Mães, nós comemoramos para nós o ministério mais... Agora sou eu que estou falando, né? Talvez nem se explique no português, mas eu estou falando. Você vai me entender. O ministério mais sacerdotal que existe no universo. Qual é o ministério mais sacerdotal que existe no universo? É o ministério da mãe, que se entrega, que se propõe, se for necessário, morrer pelo seu filho, se entrega de corpo, de alma, de espírito. O ministério que não tem começo, não tem fim, não tem sábado, não tem domingo, não tem manhã, não tem noite, não tem infância, não tem adolescência, não tem juventude, mesmo depois de casado, mesmo depois de a mamãe velhinha, mas ela continua permanentemente, a postos no seu ministério. Por isso que para mim, o ministério mais sacerdotal que existe no universo é o ministério da mãe. Que maior do que esse ministério, só o ministério do pastor do Salmo 23. Depois do pastor do Salmo 23, o maior ministério que existe é o ministério da maternidade. Então, isso é uma grande bênção, porque diz respeito a algo que transcende religião, transcende cultura, transcende circunstâncias, transcende qualquer tipo de condição econômica, financeira, cultural. Não importa se a mãe sabe ler, sabe escrever, não importa se a mãe é analfabeta, não importa. Porque o ministério da mãe, o ministério da maternidade é muito maior do que qualquer coisa que se possa até verbalizar. Eu não teria como verbalizar se eu e você e todos nós não soubéssemos o que significa o ministério da mãe. Por isso, o ministério da maternidade é a função mais especial que existe no mundo. O ministério da maternidade, ela, com a sua disposição, ensina a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, expressa a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ensina o que está acontecendo ao redor no mundo. Mas de uma maneira tão amorosa, de uma cobertura tão maravilhosa, expressa e fala e ensina e vai crescendo com aquele filho, com aquela filha, e vai se desenvolvendo. E isso é uma grande bênção. Só o ministério da maternidade pode fazer isso. E, em terceiro lugar, o ministério da maternidade é o ministério da disciplina. Por quê? Porque não apenas esse ministério nos ensina, nos edifica, nos exorta, nos consola, mas é um ministério que mostra o que significa a disciplina. Acorda antes do filho, vai deitar depois do filho, não tem tempo ruim, né? Se tem uma comida boa, amém. Se não tiver comida boa, o arroz é o melhor arroz do mundo, porque ele está temperado com seu amor, com seu carinho. Pode ser arroz com ovo. Ninguém faz arroz com ovo como arroz com ovo da minha mãe. Não é verdade? Isso é uma grande bênção, porque o ministério da maternidade expressa esse mover maravilhoso. E eu teria tanta coisa para falar, porque a despeito da injustiça
o ministério da maternidade, vive a misericórdia do Senhor, né? O que aconteceu com Agar, lá no Gênesis, no tempo de Abraão, né? Que agora falando aos olhos de Agar, né? Aos olhos de Agar. Quer dizer, quando precisaram de mim, eu estava lá. Quando Abraão precisou ter um filho, eu estava lá. Quando Sara precisou ser honrada no seu nome como esposa, eu fiquei no lugar dela, eu estava lá. Depois que eu tive meu filho e que Abraão teve um outro filho, agora ninguém mais precisa de mim. É a mãe solitária. É a mãe que se entrega de uma maneira, mas do outro é rejeitada por tudo e por todos. E Agar foi rejeitada. Foi rejeitada por Sara, foi rejeitada por Abraão, foi rejeitada pela sua cultura. E ela, quando ela percebeu que não tinha mais jeito, a Bíblia fala que ela deixou Ismael à distância, porque ela não queria enxergar, olhar o seu filho padecer de fome e de sede no deserto. E ela se distanciou. E aí vem um anjo até ela, um anjo do Senhor, e fala com ela: mulher, por que você está aí? Farei do teu filho um pai de muitas nações, como eu prometi para Abraão. E a palavra do Senhor, a misericórdia do Senhor, se derramou sobre Agar. Exatamente o que o ministério materno, da maternidade, atrai da parte de Deus, atrai da sua misericórdia. A sua oração, o seu clamor, o seu choro, sobem no altar de Deus como palavras, como diz a palavra do Senhor. Se transformam em frases. E exatamente o choro de Agar, o choro de desespero, alcançou o altar do Senhor. E sabe o que a palavra do Senhor diz? De que o Senhor cumpriu com a sua promessa também sobre Ismael. E essa palavra está sobre a tua vida. O Senhor ainda derramará de todas as suas promessas sobre a vida dos teus filhos, teus netos, teus queridos, teus sobrinhos, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a maternidade, o ministério da maternidade é o ministério de coragem. E não vai dar mais para eu falar só isso, mas a coragem de Joquebede, de Sifrá e de Puá. Por quê? Porque Sifrá e Puá, não obstante não serem mães, mas elas foram instrumentos de Deus para livrar muitos filhos, né, da espada egípcia. E elas não permitiram que os bebês do sexo masculino fossem mortos conforme o decreto do rei. E elas, a Bíblia fala que porque elas fizeram bem para o povo do Senhor, o Senhor também lhes fez o bem e lhes fez contrair famílias. E é exatamente isso que aconteceu com Joquebede. Joquebede também foi uma mãe de coragem, mas ela é fruto da coragem de Sifrá e de Puá, as parteiras, porque ela também não apenas recebeu essa constituição profética, mas ela também desempenhou bastante coragem como mãe, porque em tempos tão difíceis, tão assoladores, tão adversos, ela se propôs a ser mãe, como eu vejo hoje em dia. Num momento assim, como nós estamos vivendo, nessa pandemia e tudo, às vezes eu olho para algumas meninas, algumas moças, meninas eu falo carinhosamente, né, para algumas moças, e vejo que elas estão grávidas, né? E eu penso assim comigo, meu Deus. Aí depois eu mesmo me exorto e falo, mas quem falou que Deus, aquele que serve ao Senhor, tem alguma limitação por causa de um ambiente? Nada melhor para explicar do que a própria Joquebede. Porque a Bíblia fala que os tempos eram de aflição. O povo estava oprimido, né, pelos egípcios. E mesmo assim ela teve um filho.
E como diz lá o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ela teve um filho, ainda que ela tivesse tido um filho, né? Em tempo de crise, em tempo de uma situação completamente adversa, ela não engravidou e não teve seu filho para aquela situação, né? Mas ela teve o seu filho exatamente para fazer a diferença. E você, quando você se derrama no altar do Senhor e você oferece o teu ventre ao Senhor, é exatamente para que o teu filho ou a tua filha sejam instrumentos de Deus, não para viverem o contexto, mas para estarem por sobre a situação, estarem sendo instrumentos de Deus para aquilo que o Senhor deseja. Então, é exatamente isso que significa o ministério da maternidade. Faltou bastante coisa, mas depois a gente conversa a respeito. Mas significa o quê? Significa que o Senhor tem esse dia, com certeza, que nós, né, nos propomos a comemorar, mas para nos lembrar e trazer à nossa memória que o ministério da maternidade é um ministério, é um dom de Deus, é o maior ministério que eu conheço, é o ministério mais sacerdotal que eu já ouvi falar, que eu já contemplei, é o ministério de uma mãe. Por quê? Porque por trás de todo homem, de todo grande homem, de toda grande mulher, instrumentos de Deus, homens e mulheres que fizeram a diferença no mundo, no planeta Terra, em todas as gerações, com certeza, a sua grande maioria, tiveram mães, grandes mulheres de Deus, que fizeram desse ministério da maternidade um ministério tão poderoso, que transformaram a nação, transformaram o planeta,